Bom, boa noite a vocês, que já estão aqui desde de manhã cedo. Bom, peraí que ficou um pouco alto aqui, e eu estou me ouvindo meio fortemente. Só um minutinho. Melhor, bem melhor. Se ouvir não é uma coisa muito engraçada ou divertida. Parece que eu estou numa sala muito fechada, e isso dá um pouco de claustrofobia. Mas vamos lá. Então, eu vim falar hoje para vocês um pouco sobre hardware e criptografia. Tá? Eu tenho muitos slides, eu sei. Não se preocupem, não se assustem com eles. A vantagem de ter muitos slides é porque eu posso escolher o que eu vou falar. A desvantagem é porque tem muitos slides, eu me desespero. Mas também serve como referência para vocês pegarem depois, como o Roadsec também disponibiliza os slides. Tem, após o último slide, eu brinco, tem mais uns 60 slides para vocês, conteúdos extras e tudo mais, para tirar algumas dúvidas de conteúdos que tem aqui no meio. Então vamos lá. Bom, o Rick já me apresentou um pouquinho, tá? Minha área realmente de especialização é cripto-hardware. Eu projeto hardware para criptografia e sistemas criptográficos baseados em hardware para alto desempenho ou baixo consumo de energia, o que geralmente é uma exceção. Raramente a gente projeta hardware para baixo consumo de energia. Geralmente a gente projeta mais hardware voltado a alto desempenho. Tá? Mas, curiosidade básica, que eu sempre gosto de perguntar. Vocês aqui, a maioria de vocês, são profissionais que já trabalham na área de segurança ou estudantes? Então, quem é de estudante? Beleza. Quem é profissional da área de segurança? Quem mexe com hardware diretamente? Algumas mãozinhas. Quem sabe o que é um FPGA? Olha, temos mãos incríveis. Eu acho que essa palestra com mais mãos levantadas sobre o que é um FPGA que já tivemos por aqui. Tá. Então vamos lá. Basicamente, o porquê que a criptografia se aplica dentro de FPGAs, ou porquê que a criptografia se aplica como uma área de interesse muito bom. Porque, basicamente, criptografia serve para proteger nossa comunicação. Tá? Sempre isso é um assunto que, ou é uma pressuposição que a gente tem que tomar. Criptografia protege somente aquilo que é importante. Se não fosse importante, passava aberto. Né? Ou estava sem criptografia. Ou a pessoa não sabe o que é criptografia e está usando de forma errada. Tá. Bom, a gente sempre precisou se comunicar, eu sempre gosto de falar isso, que criptografia não é alguma coisa nova, comunicação não é uma coisa nova, sempre a gente precisou fazer isso, sempre a gente precisou se comunicar, e sempre a gente teve alguém no meio do caminho que, de alguma forma, obteve essa informação e vai tomar proveito dessa informação obtida de forma não direcional. E quando ela consegue obter essa informação e faz uso dessa informação, as coisas raramente acaso vão bem. Tá? Seja num conto de fadas, seja na vida real. Tá? Usemos como exemplo o bom e velho exemplo nazista da Enigma. A Enigma, máquina de criptografia nazista, foi quebrada ou foi desvendada pelo exército e isso foi usado como vantagem. Então, de um lado, todo mundo estava achando que a informação estava passando de forma segura, do outro lado, as pessoas estavam conseguindo entender essa informação, e porque as pessoas estavam conseguindo entender essa informação, as coisas não acabaram bem para eles, né? Então, temos isso. Tá. Bom, a criptografia surgiu já há muito tempo atrás, então, vou pular esse pedaço aqui todo, não se preocupem com isso, deixa isso aqui para lá. Então, temos muitas criptografias de várias formas antigas, até o menino do Acre, eu gosto de brincar, porque as pessoas acham que isso é criptografia, mas na verdade é criptografia for beginnings, né? Tipo patinhas e coisas assim. Tá? Boa e velha Enigma, tá? Que foi um dispositivo incrivelmente engenhoso. Então, se não fosse a computação eletrônica, não fosse o surgimento da eletrônica dentro da computação, e para desvendar isso, com certeza hoje o mundo seria nazista. Tá? Em questão mecânica, até hoje a gente não tem um dispositivo tão legal quanto esse cara. Tá? Isso daqui é realmente impressionante o que eles conseguiram fazer utilizando somente artifícios mecânicos. Tá? E aí a computação surge, obviamente não com uma cara muito bonita, mas ela surge e tudo que surge também traz novos desafios. Então, novas tecnologias trazem novos problemas. Tá? Sei lá, há 20 anos atrás ninguém tinha problema de bateria no celular. Por quê? Porque não tinha celular. Então, novas tecnologias trazendo novos problemas. Tá? Beleza. E o que a gente aprendeu com tudo que a gente viu até hoje da história da segurança? A gente tem duas coisas muito claras quando a gente está falando de criptografia especificamente. A primeira delas é que o algoritmo de criptografia ele tem que ser público. Tá? Você nunca pode ter a sua segurança baseada em alguma coisa pelo fato da outra pessoa não saber como você faz. Tá? Eu escondo a chave embaixo do tapete. Como ninguém sabe que está embaixo do tapete, ela está protegida. Não.
Tá? A segurança da chave é na codificação dos dentes. Então, se você tivesse, por exemplo, uma junção de várias chaves, e essas várias chaves combinassem os dentes para abrir a porta, aí você está adicionando segurança. Simplesmente você esconder a chave ou fazer de alguma forma diferente do que todo mundo faz, não é uma boa forma. Tá? E a segurança do algoritmo, ela sempre vem de propriedades matemáticas, tá? Que está ligado ao primeiro fato. Então, por exemplo, a maioria dos algoritmos que a gente utiliza hoje de criptografia, eles são baseados num problema chamado de logaritmo discreto, tá? Que é o fato da gente não conseguir reverter um módulo. Tá? O que seria um módulo? Pensa, por exemplo, um resto da divisão. Então, 23, módulo 10, 3. 1.525.627 e o módulo 10, 7. Tá? Então, calcular o módulo é bate-pronto. Eu sei calcular o módulo de uma maneira muito rápida. Mas reverter este módulo. Então, eu sei que o módulo de um número dá 7. Que número que foi que gerou ele? Infinitos números no mundo. Tá? Se eu considerar realmente meu universo numérico, são infinitos números. Então, como esse número pode ter sido gerado a partir de infinitas pontas, então é um problema que é muito fácil de eu calcular, que é o módulo, é incrivelmente difícil eu reverter, saber de onde aquele número veio. Tá? E aí, por conta disso, esse é um bom meio da gente proteger a nossa informação. Tá. Como que a gente faz para proteger a nossa informação hoje? Hoje a gente tem algoritmos baseados em cifra simétrica, cifra assimétrica, que também envolvem assinaturas, utilizando o mesmo algoritmo, só mudando alguns parâmetros, o cálculo de hash e mais atual, o hash assinado. Tá. Tem alguns algoritmos que provêm todas essas partes já embutidas dentro dele, utilizando a mesma matemática, simplesmente mudando os componentes de posição. Tá. Mas, ainda assim, são todos eles baseados na mesma solução criptográfica por trás. Beleza. Então, criptografia, a gente tem essas grandes áreas que podem ser tratadas, sendo que existe, quando a gente está falando de criptografia para hardware, a gente tem alguns parâmetros que a gente tem que pensar. O que é importante para o meu sistema agora? Tá? Que são algumas que eu chamo de metodologias para a gente discutir e chegar num consenso dizendo, olha, é isso que eu tenho que fazer. Quais são as perguntas que eu tenho que me fazer? Bom, a primeira delas é, eu tenho um bom argumento para usar um acelerador em hardware? Ou software da conta? Tipo, por que eu quero usar o hardware? Simplesmente para dizer para os meus colegas que eu estou usando hardware? Ou eu tenho uma argumentação lógica? Tipo assim, não, o hardware, ele precisa porque o meu processador está gargalado. Vou diminuir muito a carga do meu sistema. É uma solução plausível? É. A vazão é uma necessidade. Então, quanto que meu sistema produz por segundo? Que nem o Rick estava fomentando. A gente está produzindo pentatera, flops de bytes de memória, de dados a todo momento. Qual que é a vazão que eu preciso do meu criptografia? Eu vou colocar o meu hardware de criptografia dentro de um HD mecânico a 100 megabytes por segundo. Manda fazer via software que não vai dar problema nenhum. Não, eu quero colocar isso dentro de uma conexão fibra ótica de 40 gigas. Bom, aí a gente está falando de outro sistema, de outro tipo de vazão. Tá? Então, a vazão é algo muito importante. Quantos dados eu vou precisar passar? Tá? Outro ponto que a gente tem que considerar é a flexibilidade. Porque flexibilidade é uma coisa que raramente a gente considera e que é alguma coisa que a gente tem que considerar muito. Se acontecer hoje um desastre e alguém chegar para o mundo e falar, olha, descobrimos um jeito de quebrar o AES, tanto 128 quanto 992, 256. O que vai acontecer no mundo? Acabou a criptografia. Todo mundo usa ele. Tá? Por que todo mundo usa ele? Bom, absolutamente todos os roteadores do mundo usam o AES, por exemplo, via hardware. Se tiver um problema dentro do AES, já era. Todo mundo está vulnerável. O quão rápido a gente consegue mudar uma solução em hardware? Não muito. Tá? Em software é fácil. Em software você vai lá, mata o processo, inicia um processo novo com a nova implementação, acabou, solucionei o meu problema. Em hardware isso não é verdade. Tá. Ocupação da área e qual o tamanho do circuito. Isso daqui está relacionado a qual é a plataforma que a gente quer utilizar. Se eu quero tipo, uma plataforma pequena, quero uma plataforma média, grande, qual que é o custo que eu tenho disponível ou recursos necessários para ela. E segurança. Eu já tive problemas com a segurança do meu algoritmo. O meu algoritmo já foi atacado de alguma forma. Tá? Por exemplo, teve um caso legal, considerando segurança, que eles estavam fazendo uma corretora de Bitcoin brasileira, que estava fazendo o processo de autenticação e movimentação do Bitcoin todo via software. E
Por alguma razão, a gente estava num evento de Bitcoin que eu fui convidado, mesmo eu não gostando de Bitcoin, ou na verdade eu sendo contra a tecnologia do Bitcoin, pelo menos no uso que eles fazem, e cheguei para eles e falei, mas legal, e como que vocês se protegem contra o ataque tal? Ou, na verdade, contra o ataque Pola de Rho. E aí eles olharam para minha cara, não, a gente não protege, como assim, que ataque é esse? Não, a gente protege estando lá, o servidor está protegido. A gente usa a carteira do não sei o que, e não sei o que lá, e está todo mundo protegido. Eu, legal. Então, vocês sabem que se a gente fizer um bit flip na memória de vocês, no código que está carregado na memória, já era. Vocês perderam o dinheiro de vocês. Aí eles falaram, não pode ser. Não, vamos lá, chega aí que eu vou mostrar para vocês. Aí, na época eu ainda estava aquecido nesse ponto, e aí a gente pegou e mostrou para eles, olha, tá aqui, ó, a implementação da carteira. Então, pegamos uma carteira conhecida, pegamos, aí eu peguei um programinha, abri a área de memória, encontrei uma instrução de verificação, que é um if, que se alguém já teve a curiosidade de abrir uma carteira de Bitcoin, é legal, porque você tem lá 3, 6 mil linhas de código e um comentário dizendo em cima de um if. Isso não é apenas uma verificação. E é muito legal esse if. O que esse if faz? Esse if basicamente pergunta, eu estou processando alguma coisa que pertence à curva do Bitcoin? Aí você fica olhando, não, deve ser alguma coisa de verificação, né? Como assim, estou processando alguma coisa que veio da curva? Obviamente, eu tenho uma carteira de Bitcoin, estou processando Bitcoin. Só que se você tira aquele if, toda a carteira fica vulnerável a um ataque de Pola de Rho, que é um ataque onde você encontra subciclos da sua chave criptográfica e você faz recuperação de partes. E aí, através dessas recuperações de partes, encontrando alguns ciclos, você consegue combinar esses ciclos e gerar um ciclo maior. E a partir desse ciclo maior, você faz uma recuperação total de chave privada. Então, basicamente fazendo esse bit flip. E aí eu peguei o software na época, a gente fez a injeção, trocou o bit flip dentro da memória, executou o código algumas vezes, então o código já estava em memória, continuou rodando ele, fez algumas respostas, uma coisa perto de 100 a 200 respostas, lá com mensagens que vão dar erro, obviamente, porque não vão ser efetuadas as transações de uma carteira. E aí eu peguei, agora eu vou pegar essas 100 mensagens, vou passar para esse processo e vou aplicar o ataque do Pola de Rho. E aí tá aqui, essa aqui é a chave criptográfica dessa carteira que acabou de ser gerada. Aí eles vão lá, procura a chave criptográfica e bate. Aí o cara olha assim para minha cara, como que faz para proteger disso? Aí eu olhei para a cara dele, então, aí agora você vai ter que pensar, porque se o cara não precisa invadir o seu sistema e roubar a sua chave criptográfica, ele pode ir lá e trocar um flip ali, trocar uma instrução dentro da sua memória e já é um ataque plausível. Então, se alguém não lembra, nessa época foi legal porque essa corretora em questão ela ficou 2 meses sem operar aqui no Brasil. Basicamente ela estava um aviso no site, estamos em manutenção e não vamos operar por um período, em breve estaremos operando normalmente. E aí ficou 2 ou 3 meses operando até eles conseguirem algum jeito de corrigir isso e fazer alguns sistemas de verificação do código antes de rodar o código da carteira. Então criaram automaticidade, algumas outras coisas que eles precisavam fazer. Então o sistema deles com certeza ficou mais lento, mas melhor um sistema lento do que perder todo o dinheiro. Né? Imagina que legal. Tá. Então, a gente tem cifra simétrica, que usa a mesma chave para abrir e fechar. Eu adoro o exemplo de uma porta de casa. Então, a porta de casa eu uso a mesma chave para abrir a porta e para fechar a porta. Então, a minha porta de casa ela é uma cifra simétrica. Tá? Quem usa isso daqui? Bom, a gente usa isso daqui tanto para proteger disco, quanto para proteger mídia, quanto para fazer transmissão de dados de forma eficiente. Então, se você está conectado no Wi-Fi, você está usando o AES para fazer a transmissão, ou o TKIS, mas geralmente o AES. Então, você está usando ele para fazer a transmissão dos seus dados. Tá? Se você conectou no HTTPS, o HTTPS está usando uma criptografia simétrica para fazer a transmissão de dados. Tá? Então, sempre a gente está utilizando esse cara. E aí a gente acaba se perguntando, beleza, então eu estou compartilhando esse cara, eu tenho uma conexão onde eu tenho uma chave, eu fecho a minha chave, mando um pacotinho, só o cara do outro lado com a mesma chave vai conseguir abrir, mas como que eu tenho a mesma chave que ele tem? A gente, foi em algum lugar, combinou, e é uma coisa que raramente as pessoas conseguem compreender como que a gente pode ter uma chave compartilhada. Tá? E geralmente esse processo de ter uma chave compartilhada é o processo mais custoso dentro de uma conexão. Então, você está navegando no site, o site navega rápido. Você vai entrar no site, o site às vezes demora bastante para carregar a primeira conexão. Por quê? Porque ele tem que fazer a troca de chaves. E como que ele faz essa troca de chaves? Eu tenho uma chave, mas como ela parou aqui? Basicamente, essa troca de chave é feita a partir de um processo assimétrico, onde a gente tem um molho de chaves públicas, então você cria um par de chaves, coloca essa chave pública e deixa uma chave privada. O que seria uma chave pública? Eu adoro o exemplo chave cadeado. Então, você vai lá, comprou um cadeado e você vai escrever o seu nome no cadeado. Vai pegar a sua chave, abrir o cadeado e colocar o cadeado aberto
aqui em cima de uma mesa e vai guardar a sua chave. E aí o cadeado de todo mundo aqui está em cima de uma mesinha, aberto. E aí, se eu quero mandar uma mensagem especificamente para algum de vocês, eu posso pegar essa caixinha, que ao invés de ter uma chave que a gente precisa ter compartilhado, tem um buraco para um cadeado, eu vou pegar a minha chave simétrica, ou vou pegar uma chave simétrica, fazer uma cópia, colocar dentro dessa caixinha, fechar a caixinha, fechar o cadeado de vocês. Mesmo eu tendo sido a pessoa que fechou o cadeado, eu não tenho a habilidade de abrir esse cadeado. Eu envio essa caixinha para vocês, e somente o detentor da chave que abre esse cadeado vai conseguir realmente fazer a recuperação e abrir ela e pegar a chave simétrica que está aqui dentro. E é isso que acontece no processo assimétrico. Só que, obviamente, um pouco mais matemático. Então, o primeiro cara a descrever isso foi o Diffie-Hellman, na verdade, a primeira dupla a descrever isso, a primeira equipe de pesquisa. Tá? E tem uma história engraçada até em cima do Diffie-Hellman, porque toda vez que eles tentaram publicar isso, as revistas de criptografia, segurança e matemáticas da época negaram o trabalho. Porque falaram que eles acharam uma exceção à regra. Eles acharam alguns casos que funcionam, mas isso que não deveria funcionar sempre. Deve ter alguma falha, porque isso daqui não era matematicamente provado. Tanto que a publicação original do trabalho de criptografia assimétrica que existe no mundo está numa revista muito ruim. É tipo assim, uma revista, sei lá, como se fosse o jornalzinho do RODSEC. Não estou dizendo que o RODSEC é ruim, mas estou dizendo que o RODSEC não é tipo um I3E, né? Não é um órgão regulamentador. É tipo um evento ali, um evento de final de semana que rolou em algum momento do ano, e eles passaram uma palestra lá e publicaram o trabalho junto. Tá? Então, lá está o trabalho original. E o trabalho basicamente prevê isso daqui, que através de alguns dados públicos e alguns cálculos que são feitos, a gente consegue tanto que a parte A, que geralmente é chamada de Alice, e a parte B, que é chamada de Bob, compartilhem um segredo S que nunca passou por dentro da rede. Como que isso acontece? Basicamente, isso daqui acontece por conta deste cálculozinho aqui. Para gerar a chave pública, basicamente eu vou pegar o gerador e o primo que foi escolhido, de comum acordo entre todos nós, vou elevar o gerador à minha chave secreta, vou obter um número e aplicar um módulo a esse primo P, obtendo então a minha chave pública. Essa chave pública eu vou contar para todos vocês. E cada um de vocês vai fazer exatamente o mesmo processo utilizando a chave secreta que vocês têm armazenadas com vocês. Tá? Aí, neste momento, eu quero fazer a conexão com um de vocês especificamente. Então, eu vou pegar a chave pública desta pessoa com quem eu quero me conectar, elevar a minha chave privada S, aplicar também o módulo P e, dessa forma, obter um Szinho. Esse S é minha chave simétrica de criptografia que foi compartilhada. Por que isso daqui funciona? Porque tanto se eu fizer G elevado à chave secreta da pessoa com quem eu quero conversar elevado à minha chave secreta, é exatamente a mesma coisa que fazer G elevado à minha chave secreta elevado à chave secreta da pessoa. Por quê? Porque potência é uma operação comutativa. Então você consegue inverter a ordem das potências e as potências ainda são os mesmos resultados no final. Tá? E por conta desta conta, a gente consegue fazer a troca de chaves ou um acordo de chaves dentro de um sistema matemático. Tá? Esse daqui é o primeiro caso, a gente usa potenciação. Todos os outros casos, a partir disso, usam sistemas baseados nele. Por exemplo, curvas elípticas. Curvas elípticas usa multiplicação de pontos por escalar, para fazer exatamente o mesmo cálculo. Então, ao invés de ter uma potência, eu tenho um ponto de uma curva elíptica multiplicado por um escalar, que é a chave secreta da pessoa. Se eu pegar um ponto multiplicado por uma chave secreta, vai obter um outro ponto. E pegar esse ponto e multiplicar pela chave secreta da outra pessoa, vou obter um terceiro ponto, que basicamente eu tenho um ponto de origem, cada uma das pessoas vai ter um ponto distinto, e utilizando esse ponto distinto, a gente vai conseguir juntar e chegar num terceiro ponto comum às duas pessoas que querem conversar. Então, neste processo, curvas elípticas faz a mesma coisa que isso daqui, porém, utilizando pontos criptográficos em cima de uma curva elíptica. Tá? Bom, se eu estou falando de curvas elípticas, é porque eu acho que o assunto é mais interessante em cima de curvas elípticas. Tá? Como que isso funciona dentro da matemática que está envolvendo esse cálculo assimétrico? Tá? Por que eu vou focar no cálculo assimétrico? Porque é o cálculo que custa muito para a gente fazer. Por exemplo, hoje, vamos fazer uma pergunta simples. Quem acha que, por exemplo, um computador hoje faz menos de 1 milhão de operações de AES por segundo? Quem acha que ele faz menos de 1 trilhão de operações de AES por segundo? Quem acha que ele faz mais de 1 trilhão de operações de AES por segundo? Tá. Ele faz mais de 1 trilhão de operações de AES por segundo.
Tá? Então, ele faz 1 trilhão de... Na verdade, hoje ele está fazendo na faixa de 40 trilhões de operações de AES por segundo. Um Core i5, i7, i9, desses daí, com um conjunto de instrução da AES que a Intel tem, por exemplo. A AMD também tem um conjunto do AES parecido, eu não sei os números dela. Infelizmente, não é uma coisa que eu trabalho com a AMD, então não sei. E curvas e processos assimétricos. Quantas operações o computador faz? Quem acha que é menos que 100 operações por segundo? Quem acha que é menos que 200 operações por segundo? Quem acha que é menos que 300 operações por segundo? Quem acha que é 300 ou mais operações por segundo? Na verdade, o computador hoje, ele faz, na média, de 200 a 250 operações por segundo de criptografia em cima de curvas elípticas, por exemplo. Tá? Então, hoje, se você quisesse entrar em 250 sites, você conseguiria entrar em 250 sites de uma vez só, para fazer o processo de geração de chave com cada um desses sites, em 1 segundo. Enquanto você conseguiria transmitir uma quantidade de informação próxima ali de 150 gigas por segundo. Tá? Então, você conseguiria fazer uma transmissão de 40 trilhões de pacotes de qualquer coisa, enquanto no mesmo período você faz 200 trocas de chaves com o site. Tá? Então, por essa razão, criptografia assimétrica é muito pesada. Pensa num servidor agora. Eu tô pensando do lado do cliente, mas pensa no servidor. Quantas pessoas acessam aquele servidor por segundo? Quantas novas chaves são geradas, quantas novas conexões são geradas por segundo em cima daquele servidor? Então, adicionar criptografia, ou adicionar a criptografia fim a fim dentro de um servidor é muito custoso, considerando o poder computacional. E hardware é uma boa solução para isso. Tá? Por quê? Vamos dizer um caso real que a gente pegou lá na universidade. Uma empresa estava com 5 servidores, 5 blades, fazendo o processamento da empresa, e aí ela falou, olha, se eu adicionar o processo de criptografia, eu vou precisar colocar o dobro da infraestrutura. Então, eu vou precisar comprar mais 5 máquinas para poder dar conta da infraestrutura que eu já dou conta hoje. Então, eu não estou nem aumentando meu poder computacional, não poder de respostas. Eu simplesmente estou colocando a mesma quantidade de respostas, só que com criptografia. E aí, nesse cenário, a gente propôs para eles, bom, quanto custa 5 máquinas? Bom, 5 máquinas custava lá uma boa quantidade de dinheiro. A gente falou, e se a gente trocasse isso daí por hardware? Poderia ser? Daí o cara falou, faz uma proposta, a gente vê o que faz. E aí, na época, a gente montou um projeto e fez o projeto com ele e falou, olha, se a gente colocar uma FPGA dentro de cada computador, a gente consegue sanar esse preço, sanar esse valor aí, sanar esse problema. A sua infraestrutura ainda vai dar conta de, acho que na época dava 40% a mais do que aqueles 5 computadores estavam dando conta, e você vai ter um custo que é um pouco maior em questão de peças, mas que vai se pagar em questão de tempo com energia elétrica. A gente calculou que no período de 10 meses de implantação, o custo da diferença de preço entre comprar mais 5 máquinas e colocar FPGA estaria pago, e a partir disso começaria a dar lucro. Tá? Só que a gente errou o cálculo. A gente não precisou colocar uma FPGA dentro de cada máquina, a gente precisou colocar 2 FPGA no sistema inteiro. Essas 2 FPGAs aumentaram em 60% o desempenho do sistema, então tipo, ele estava tendo 60% mais sistemas, e ele ainda desligou uma das máquinas. Então, tipo assim, ele estava com 5 máquinas, ficou com 4 máquinas, 2 com FPGA, então somente 2 faziam conexão, as outras 2 respondiam o pacote, e mesmo assim ele estava dando conta do sistema dele. Tá? Como que a gente faz isso? Bom, primeira coisa que a gente tem que ter noção. Em cima de criptografia, a gente tem criptografias que trabalham em cima de primos binários e criptografia que trabalha em cima de primos propriamente ditos. Tá? Primos binários não é exatamente um número primo, mas é porque são corpos binários. Tá? E existem corpos que são os corpos primos. Geralmente na computação, quando você vai pegar o certificado de autenticação dentro de um site, você vai ver que o certificado, geralmente ele é baseado num corpo primo. Mas existem também certificados baseados em corpos binários. Qual que é a diferença de um e do outro? Bom, geralmente quando é primo, a pessoa está utilizando software do outro lado. Geralmente quando é binário, a pessoa está usando hardware do outro lado. Então assim você já também consegue mensurar ou obter algumas informações a respeito da infraestrutura que a pessoa está utilizando do outro lado. Tá? Esses corpos binários, a gente chama eles com uma capacidade de bits de processamento. Então, por exemplo, um corpo de 2 AM bits. Então, quando a gente fala um corpo, por exemplo, de 255 bits, é um corpo que tem um número que vai ser considerado primo daquele corpo, cujo tamanho dele é de 255 bits. Tá? Esse corpo binário ele tem uma grande vantagem, que é a afinidade de construção com hardware. Por quê? Porque número binário ele não tem uma coisa que número normal tem, que é o vai 1. Por exemplo, se eu fosse somar
15 mais 5. Se for uma soma prima, dá 20. Por quê? Porque tem o vai 1. Se for uma soma binária, dá 10. Por quê? Porque a soma dentro de um corpo binário é um XOR. Tá? Então você faz um XOR bit a bit e você acaba eliminando os bits que são iguais. Então 5 mais 10, 5 mais 15 dá 10. Então é muito mais fácil, é muito mais rápido, tem apenas um nível de lógica e você não tem propagação de carries. Tá? Então nessa vantagem, corpos binários, quando a gente está falando de hardware, é algo extremamente válido. Tá? Em computação normal isso não é tão válido, por quê? Porque o algoritmo de soma dentro de um processador, ele é otimizado, enquanto o algoritmo de XOR, ele é um algoritmo de XOR, ninguém quase utiliza ele, então raramente a gente consegue utilizar ele também dentro de programação. Tá? Então a gente pega um elemento... Desculpa. A gente pega um elemento do corpo, tá? Esse elemento do corpo tem as 4 operações básicas possíveis, então ele consegue fazer tanto adição, subtração, multiplicação e inversão, que na verdade seria uma divisão, tá? Ele tem essas 4 operações definidas em cima do corpo, e aí essas 4 operações a gente consegue definir elas também em processos via hardware, tá? Então, tanto soma e subtração são o XOR, sem o carry. Como a gente pode ver, tipo, de um bit para o outro não existe comunicação, então eles são somas sem carry. Tá? A multiplicação, a gente tem vários algoritmos de multiplicação. Um dos meus favoritos é você manter um dos números fixos e fazer um shift em cima, tanto do resultado quanto do número que você está multiplicando. É um dos algoritmos mais simples que tem, mas também é um dos algoritmos mais eficazes. Tá? Nesse algoritmo aqui, inclusive, tem um monte, quando eu falo realmente vários, e é vários casos que a gente pega, de pessoas que implementam isso errado em hardware. Tá? Aquelas chavinhas de criptografia de segundo fator de autenticação, por exemplo. Quem de vocês tem alguma dessas chavinhas de segundo fator de autenticação? Tipo YubiKey e coisas do gênero? Alguns, assim, timidamente levantaram. Beleza. Esse tipo de chave, por exemplo, nas versões mais atuais eles corrigiram, mas nas primeiras versões eles tinham um problema em relação a isso daqui. Em que sentido? A pessoa que fez, o desenvolvedor que programou ou que projetou essa unidade de multiplicação, ela como um bom programador, ela tentou fazer alguma otimização. E qual geralmente é a otimização? Bom, se esse vetor aqui é 0, não tem mais pelo que multiplicar. Então logo terminou a minha multiplicação. Qual que é o problema disso? O problema disso é que eu estou revelando aonde está o último bit mais significativo da minha chave. E aí tem outro ponto. Eu posso fazer isso daqui ou não. Se for 0 aqui, eu nem faço, eu já faço outro shift. E tem hardware que faz isso. Tá? Tem dessas chavezinhas de hardware que se dizem hardware seguros para execução de processos em hardware, para processos criptográficos assimétricos em hardware, que fazem essas duas otimizações. E aí é ridículo porque você consegue pegar no osciloscópio, você simplesmente coloca lá o osciloscópio, você mede o tempo que ele demorou para fazer o processo e você já obteve quantos bits 1 você tem naquela chave. Então, você diz, o processo de shift demora 1 nanosegundo, o processo de soma demora mais 1 nanosegundo. Então, quer dizer que se eu tenho uma chave de 250 bits e demorou 300 nanosegundos para executar, logo, com certeza, essa chave tem no máximo 50 bits 1. Certo? Então, por inferência pura. E o cara que fez isso, fez com certeza numa boa vontade. Raramente as pessoas fazem esse tipo de erro por proposital para causar um backdoor ou coisa do gênero. Geralmente eles fazem isso porque eles não sabem programar em hardware mesmo, não têm a noção de que isso afeta a criptografia do hardware. Tá? E você tem agora um processo que muda de tempo de acordo com a chave que você está utilizando. E aí você tem um side channel attack. Tá? Você pode mensurar o tempo que ele demora para fazer o processamento e a partir disso você está revelando suas informações. Tá? Eu não tenho aqui esse gráfico, mas tem uma palestra muito legal que eu fiz lá em Brasília, na Campus Party. Tá no YouTube também, depois se vocês quiserem dar uma olhada. Pegando um desses hardwares ao vivo, a gente pegou e colocou um voltímetro na USB e colocou um voltímetro enquanto que ele estava puxando de eletricidade da USB. E aí, pela oscilação que ele estava puxando, que variava de 4,95 até 5,01, então, nessa microvoltagem, então em microvoltagens, você via a oscilação dele e a partir dessa oscilação você calculava o tempo e fazia a recuperação de chave. Então, lá no caso, eu mostrei fazendo e depois fizemos a recuperação de chave com o processozinho. E aí depois eu peguei e coloquei o que era de verdade o processo que ele estava fazendo e mostrei que ele realmente conseguiu revelar tudo simplesmente medindo voltagem. Tá?
Na época também foi um problema porque, não sei se vocês sabem, a USB 3.0, o padrão 3.0, ele embute dentro da USB um voltímetro de alta precisão. Então, se você lê a voltagem da USB com uma certa frequência, você consegue fazer esse ataque em qualquer computador. E isso estava aberto, você conseguia fazer com uma velocidade muito alta a leitura dessa voltagem, basicamente como desculpa de eu estou gerando valor de entropia para gerar números randômicos. Tá? Então, você tinha um programa que estava lendo essa voltagem com a desculpa de estou gerando valores para números randômicos, só que ele lia numa frequência tão alta que ele conseguia obter informações do que estava sendo passado dentro do cabo USB, simplesmente medindo voltagem. Tá? Então, na verdade, ele estava espionando as pessoas e principalmente desvoltada para esse tipo de dispositivo de segundo fator de autenticação. Qual foi a mudança que aconteceu? Basicamente, o sistema operacional veio e teve uma atualização em meados do ano passado, acho que foi meados do ano passado, que veio uma atualização e diminuiu a quantidade de amostragem que você pode fazer, limitando a 200 operações por segundo de amostragem. Tá? O que já é um número grande o suficiente para você ter 200 programas fazendo uma amostragem por segundo, ou um programa fazendo as 200 amostragens por segundo e não conseguir recuperar a informação. Tá? Mas antes dessa atualização, ou se você pegar um computador desatualizado, você consegue fazer esse ataque em cima dele. Tá. Outra coisa interessante sobre corpos binários, que é uma das propriedades que eu mais demorei para acreditar e que é incrivelmente legal. Quando você faz o quadrado de um número binário, então você pega esse número binário e multiplica por ele mesmo, o resultado binário é um número esparçado com zeros entre todos os bits possíveis anteriores. Então você pega um número e insere bits entre todos os bits e isso é o resultado do quadrado. Tá? Você não precisa fazer cálculo algum. Parece ridículo, mas funciona. Funciona muito bem. E aí, dentro de hardware, a gente simplesmente faz desse jeito. Um processo que, em um único nível de lógica, aplicando apenas algumas portas Shor, ou seja, custando menos do que um processo de soma dentro de uma FPGA ou dentro de um circuito, consegue executar a operação de quadrado. Por que a operação de quadrado é importante? Porque a operação de quadrado a gente utiliza para fazer a operação de inverso, que no final das contas é a operação mais custosa que a gente tem e que geralmente, assim, de longe, consome 60% do tempo de todo o processo de criptografia assimétrica. Então, se você tem uma otimização desse nível dentro de uma parte que realmente é a parte mais custosa dentro do seu processo, você logicamente otimiza todos os seus processos. Tá? E falando da inversão, um dos mais utilizados são os que se baseiam no algoritmo de Euclides estendido ou uma ferramenta em cima do pequeno teorema de Fermat, utilizando o Ito-Tsuji. Tá. Basicamente, ele cria um produtório. Depois, se alguém quiser, eu explico isso daqui, mas é divertido. Então, o que a gente faz no final das contas? No final das contas, a gente pega uma curva que tem uma equação definida e aplica uma função de módulo em cima dessa curva. Então, todos os pontos infinitos dessa curva viram um espaço finito de pontos dedicados dentro de um universo. Então, a gente tem um universo de pontos para qual essa minha curva elíptica foi mapeada. E a partir destes pontos que eu vou conseguir fazer o meu processo. Tá? Para a curva elíptica, a gente define a operação de dobro e a operação de ponto. Então, o ponto vezes ele mesmo e o ponto mais um outro ponto. Então, soma de pontos e duplicação de pontos. Por que a gente define esses dois caras como os mais importantes dentro de uma operação de curva elíptica? Porque dentro do caso elíptico, quando a gente está falando de curva elíptica, a gente está falando por multiplicação por escalar. E o que é um escalar? Um escalar é um número qualquer que você pode escolher. Tá? Então, quando eu estou falando, por exemplo, por multiplicação de escalar, vamos dizer que eu quero fazer uma multiplicação de um ponto por 10. O que é o número 10? O número 10 em binário, seria 10, 10. Tá? Então, 1010. Então, eu vou ter o dobro dele mais o dobro do dobro do dobro. Então, eu fiz 3 vezes o dobro do meu ponto e uma vez o dobro do ponto e somei esses dois valores e obtive a multiplicação por 10. Então, obtive a multiplicação por escalar. Tá? Existem vários algoritmos para fazer isso também. Um dos mais famosos e, na verdade, um dos mais seguros é o algoritmo de Montgomery, que faz essa multiplicação de forma a não vazar dados, porque essa multiplicação também, como bons programadores, a gente vai querer otimizar ela e vai fazer caca. Então, não é uma boa coisa. Tá? Quando a gente está aqui desenvolvendo para hardware, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber que, no final das contas, a gente tem que produzir um hardware necessário para atender um protocolo. E para atender esse protocolo, ele precisa passar por algumas camadas. Quando a gente está falando de software, raramente a gente se preocupa com essas camadas de baixo, porque a gente vai lá e baixa uma biblioteca. Quando a gente está falando de hardware,
e de hardware, projeção de hardware, a gente não tem. A gente tem binário lá embaixo e a gente tem um monte de bit e dizer, tipo assim, e aí? O que a gente vai fazer com esse monte de bit? E o que a gente tem que fazer? Basicamente, a gente tem como opção, primeiro, fazer aritmética sobre corpos finitos. Então, fazer a soma, a multiplicação de pontos, inversão e todas essas operações em cima de curvas elípticas. Depois, implementar, utilizando essa aritmética que foi implementada aqui embaixo, com aquelas operações de multiplicação e tudo mais, que a gente não pode deixar vazar, a soma e duplicação de pontos, também de uma forma eficiente. E existem diversos algoritmos para calcular a soma e duplicação de pontos, dependendo da curva que você está escolhendo. E aí, depois disso, a gente faz a multiplicação de ponto por escalar. Também tomando cuidado para não vazar dados aqui e todos os processos terem exatamente o mesmo tempo. Tendo todos esses processos construídos dessa forma, enfim, conseguiríamos gerar um processador que vai gerar um protocolo. E aí esse protocolo pode ser utilizado para realmente executar operações criptográficas. Tá? Então, a gente sempre tem que ter o protocolo em foco, mas a gente começa pela aritmética. Tá? Então, aqui tem algumas coisas sobre a aritmética e algumas coisas sobre devices, mas eu acho que eu não tenho mais muito tempo, tenho mais pouquinho tempo, então vamos lá. Coisas sobre a implementação que é importante a gente saber. O primeiro ponto sobre implementação, quando a gente está falando de implementação em hardware, pelo menos eu tenho como princípios esses 3 pontos. A gente nunca escolhe, nunca desenvolve para plataforma. A gente desenvolve para hardware e implanta isso em qualquer plataforma. Porque senão a gente fica preso na plataforma. Tá? Se a gente tomar vantagem de qualquer coisa que a operadora ou que a fabricante da FPGA dá para a gente, logo a gente está escravo dela para sempre. A gente não vai conseguir mudar tão facilmente nosso processo. Tá? E, considerando a área de segurança, também não é bom a gente utilizar um módulo dela, porque a gente não sabe como aquele módulo foi implementado, se aquele módulo está vazando dados ou não, se aquele módulo teve alguma otimização ou não. Porque às vezes é um módulo de multiplicação de números binários. Beleza, mas vai dizer que aquilo está usando, era para ser usado num processador de GPU, então era para processar vídeo, matriz de vídeo. E a gente está usando para segurança. Logo, pode trazer riscos. Para matriz de jogos, ele pode fazer otimização que quanto mais frames por segundo, melhor. Para a criptografia, não. Quanto mais parecido um processo for do outro, ou seja, quanto menos indistinguível um processo for do outro, melhor. Tá? Uma recomendação que eu gosto de deixar sempre é deem uma olhada nesse cara aqui, o Edwards. Ele fez uma metodologia para a criação de curvas elípticas, então ele não criou curvas elípticas, ele criou uma metodologia e falou, olha, se seu sistema tiver todos esses requisitos atendidos, seu sistema está seguro. Tá? E esse cara fez isso muito bem. Tá? Ele fez isso em 2007 e até hoje é a referência ainda na área para esse tipo de curva. Tá? Ele também define operações de soma e duplicação. Então, você lembra que eu falei soma de pontos e duplicação de pontos? Essas aqui são umas equações. Então, essa equação aqui é de soma de ponto, eu quero somar o ponto 1 com o ponto 2, e esse aqui está duplicando o ponto. E aí, aqui dentro, a gente está utilizando toda a aritmética binária para fazer as operações. Não vou falar sobre elas tão explicitamente, mas tem aqui também algumas outras equações. Não são algo tão trivial e que a gente olha assim, de repente a gente assusta. Eu olhei para esse cara e falei, tipo assim, sério que eu vou precisar entender esse cara? Nem sempre, mas é legal a gente ter em mente como que isso daqui funciona. Tá? Aqui o Montgomery, como que ele faz o processo. Basicamente, para fazer a multiplicação de pontos por escalar, ele usa esse sistema, onde em todos os passos ele faz tanto uma adição de ponto quanto uma multiplicação de ponto. Então, um dobro de pontos. E a partir disso, ele faz com que o processo dele de multiplicação por escalar seja constante em todos os passos de operação dentro de uma multiplicação de curvas elípticas. Tá? Tem algumas otimizações que a gente pode fazer, deixar elas para lá. E utilização de memória intermediária. Tá? Sempre bom utilizar memória intermediária. Porque quando a gente está falando de hardware, a gente tem... Na verdade, aqui não é sempre bom. Tá, vamos lá, refazer a frase. Existe a opção de utilizar a memória intermediária e isso não traz prejuízo à sua implementação. Tá? Existem implementações que você pode optar por não utilizar a memória intermediária ou ter menos memória possível e você vai gastar mais tempo processando, ou operações onde você vai ter uma memória intermediária e vai gastar menos operações processando. Em nenhum dos dois casos você está vazando dados. Tá? Porém, em um caso você vai ter um custo maior no desenvolvimento por causa de memória, no outro caso, você vai ter um custo maior por conta de processamento. Você vai escolher qual que vai ser o trade-off que você vai desejar dentro do seu sistema. Tá? Beleza, deixa esse cara para lá. Então, características de implementação. Implementar os módulos em hardware utilizando VHDL, é a minha recomendação.
Por que VHDL, não Verilog? Que se alguém estava ali na palestra do Júlio, o Júlio falou sobre Verilog, deu um comentário, na verdade, sobre Verilog. Mas por que não Verilog? Porque Verilog faz otimização no processo de síntese. Então, ele está embutido dentro do Verilog algumas otimizações e ele supõe algumas coisas que não são válidas para criptografia. Então, nesse caso, o VHDL, mesmo sendo mais travado, é que nem comparar, tipo, sei lá, vou pegar C# e C. C é muito mais travado que o C#, certo? Não precisa nem dizer. Isso é a comparação do VHDL e Verilog. Porém, ele é travado, mas ele é muito mais poderoso. Você vai fazer exatamente aquilo que você quer. Você não vai deixar a encargo dele decidir como que ele vai criar alguma coisa. Então, criar um conjunto de instrução básico. Então, quando a gente está projetando, a gente tem que desenvolver o nosso conjunto de instrução e definir esse conjunto de instrução de uma forma eficiente e utilizar ele utilizando uma biblioteca ou prover meios para qual o computador possa utilizar isso. Tá? Esse cara para lá. Tá. Esse daqui basicamente é o top level, então é tipo assim, a vista de cima de um circuito que foi projetado para um sistema criptográfico. Então, você tem memórias que o computador consegue acessar, que são essas memórias que estão em região cinza. Então, essas memórias em região cinza não guardam conteúdo sensível, e você tem memórias que estão protegidas dentro dessa área branca. Essa área branca não é acessível ao processador externo. Tá? Então, aquelas áreas ali podem ser compartilhadas via PCI Express, podem ser compartilhadas via DMA ou qualquer outro sistema de compartilhamento de memória com um processador. Enquanto essa memória aqui, ela tem que ficar exclusivamente dentro da FPGA, porque essa memória tem informação sensível. Se essa memória vazar, você está lascado. Tá? Então, esse daqui é um bom modelo de processador para a gente trabalhar em cima de modelo criptográfico. Tá? Aqui tem alguns números, considerando o paralelismo desses núcleos e como que esses núcleos se comportam dentro de uma FPGA, considerando níveis de paralelismo. Então, aqui nesse caso, foi um estudo que eu fiz até 36 níveis de paralelismo, só que o consumo de hardware não valeu a pena. E para vocês terem uma noção, como eu tinha comentado no início, sobre a quantidade de operações que a gente conseguiria fazer por segundo dentro de uma máquina hoje convencional, aqui tem algumas operações que a gente consegue fazer por segundo dentro de uma máquina convencional com os números mais recentes. Tá? Na verdade, esses aqui, desculpa. Então, aqui, hoje, uma máquina consegue fazer cerca de 402 operações por segundo, considerando uma curva de 466 bits, que é uma curva com o dobro da segurança que a gente tem hoje no mercado sendo utilizado. Tá? Se a gente for considerar uma curva que está sendo utilizada hoje no mercado, ela é uma curva que está aqui, ó, entre 226 e 346. Então, mais ou menos nesse nível aqui. E com uma FPGA aqui, no caso, vamos pegar essa Zinc 7020, que custa $150, $200 você compra. Na verdade, $200 você compra a FPGA mais barata com esse cara aqui. Você consegue fazer 824 operações por segundo desse cara. Então, uma FPGA que custa $200 consegue substituir 4 CPUs de última geração. Então você pega um trequinho desses. Alguns casos, por exemplo, essa daqui, a Virtex 7, essa daqui foi a que a gente utilizou naquele sistema que eu comentei do servidor, que colocou uma FPGA para embutir. Essa daqui, a Virtex 7 690T, que é a NET FPGA. Ela consegue fazer 804 operações por segundo por núcleo, com uma vantagem. Esse núcleo de criptografia dentro dessa placa ocupa 3%. Então, a gente replicou 30 vezes dentro dessa placa. Na verdade, deu um pouquinho menos, deu 28 vezes, porque tem sistema de roteamento, teve que colocar um jeito para rotear esses caras. Então, essa placa estava fazendo, vamos dizer que seja 20 vezes, para ficar fácil o cálculo. Então, ele estava fazendo 16 mil operações por segundo com uma placa. Tá? Então, enquanto o computador estava fazendo 200 operações por segundo, com uma FPGA a gente estava fazendo 16 mil operações por segundo. Tá? Quanto que custa essa FPGA? $5.600. Não é alguma coisa barata, mas é muito mais barato do que comprar, vamos ver, 16 mil, então seriam 800 computadores. Tá? Então, vale a pena, no final das contas. Implementação em hardware é alguma coisa que realmente faz diferença quando você tem um sistema que está gargalando nesse ponto. Se não é gargalo, não tem por que optar por hardware, mas se é gargalo, é uma boa opção. Tá? Aqui tem alguns hardwares disponíveis hoje no mercado, quanto tempo que eles levam em milissegundos para processar, mas eu gosto de colocar esses caras aqui, que são os hardwares que, no caso, que estavam ali naquela pesquisa que eu tinha montado. Então, a maioria deles consegue responder em menos do que 3 milissegundos. Tá?
para o nível de criptografia que a gente está falando hoje, que já é mais alto do que o nível atual de mercado, a gente tem hardware, o mais barato dos hardwares ainda consegue responder em menos do que 2 milissegundos. Então, o que é bem eficiente. Tá? E, bom, aqui tinha uma coisa sobre blockchain, mas dane-se blockchain, não vai dar para falar sobre isso daí. Então, deixa eu só passar aqui para tudo. Acabou. Não temos mais tempo. Vamos acabar por aqui. Beleza? Se alguém precisar de alguma dúvida, se alguém tiver alguma dúvida, acho que a gente tem uma pergunta que alguém pode fazer. E aí depois a gente pode conversar também. Meus contatos, eu vou chegar em algum momento neles aqui, vocês podem me mandar mensagem. Aqui, cheguei. Podem me mandar mensagem e eu respondo. Se alguém quiser me mandar no Facebook, LinkedIn também, mensagem, eu respondo tranquilamente, sem nenhum problema. Tá? Não sou tão antissocial quanto pareço.